Olá, tudo bem, meu amigo concurseira, minha amiga concurseira? Conforme prometido no meu vídeo de estreia do canal, vamos iniciar agora um curso de matemática para o concurso do IBGE, no cargo de recenseador. Se você não viu o vídeo de estreia do meu canal, eu acredito que vai estar sendo sugerido aqui agora em cima do vídeo. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. Veja que se porventura você ainda está numa situação ruim agora, nesse contexto de pandemia, está desempregado, está precisando de um emprego, são quase 190 mil vagas para o cargo de recenseador e são mais algumas vagas para outros cargos que eu acabei não abordando no vídeo porque o foco é o cargo de recenseador. O conteúdo de matemática, inclusive, ele é válido para os outros cargos. Se porventura você vai prestar os outros cargos, pode acompanhar o curso aqui conosco também. Galera, esse curso aqui, cara, você tá vendo um vídeo gravado, né? Mas eu faço ele ao vivo, né? Eu preparei a aula aqui, tô gravando agora aqui, não costumo fazer edição, ainda não tô me habituando a essas questões de edição de imagem. Então, todos os meus vídeos aqui é direto, eu gravo uma vez e boa, e subo do jeito que ficar. Então pode ser que tenha algum erro, alguma falha aqui. Se me perdoem, se eu precisar mexer em alguma configuração aqui, não tem problema. Você avança o vídeo aí. Inclusive, eu gravei um vídeo de uma dica, né, para quem gosta de assistir um vídeo aula como agora, né? Se eu estiver falando muito devagar, você quiser dar uma acelerada, otimizar o seu tempo, você pode usar até as ferramentas de avanço de tempo, né? Também vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você, se você tiver interesse, dá uma olhada lá. Se você caiu de gaiato nessa aula aqui, não vai fazer concurso, não vai fazer nada, mas conhece alguém que vai prestar concurso, que está começando a estudar para concurso, né, e está sem grana para comprar um curso melhor, um curso, não digo melhor, né, que eu vou ensinar para vocês aqui é de qualidade e ele é válido, né? A diferença é que provavelmente nos cursos preparatórios você vai ter todas as matérias, vai ter um material com mais qualidade, vai ter mais exercícios. Vou gravar exercícios também aqui no curso, né, mais vídeos separados, mas enfim, fica a critério. Aqui é a minha contribuição contigo, conforme prometido. Se você está com dificuldade, não consegue investir num curso maior, acompanha comigo aqui em matemática, porque o cargo de recenseador, ele exige o nível fundamental de escolaridade. Então pode ser que você esteja precisando prestar a prova, mas faz bastante tempo, né, que desde a última vez que você teve contato com essas matérias durante o colégio, provavelmente desde então você não teve mais contato. Pode ser que você tenha dificuldade em conceitos de matemática básica ou mesmo se você está prestando outros concursos, fica aqui minha contribuição para contigo, né? Esse curso de matemática básica, eu pretendo cobrir todo o edital para o cargo de recenseador aqui no canal. E é isso aí, galera. Provavelmente eu vou escrever também durante a apresentação, você vai ver. Eu ainda não tenho aqui todo o equipamento ideal, né, para dar aula, que uma futura aquisição aí do canal seria uma mesa digitalizadora, dependendo de como a gente se sair e qual que for a audiência do canal. Então isso vai com certeza melhorar, né, a minha didática aqui de aula, vai ficar um pouquinho mais apresentável. Mas enquanto isso, amigo, vai ser no ponteiro do mouse mesmo aqui, então se porventura sair um garrancho, alguma coisa, não é uma criança semi-alfabetizada, recém-alfabetizada que está escrevendo, sou eu mesmo, né? Mas é porque eu tô na toa também, é difícil escrever com o mouse aqui, mas enfim. Então, galera, aproveitando já, se você vai prestar o concurso, agora é modo aula, deixa suas redes sociais um pouco de lado. Se você mora com mais gente na sua casa, avisa essas pessoas que você está estudando, que você vai entrar em modo de estudo, para que você não seja desnecessariamente interrompido, né? E que isso, depois que a tua concentração é quebrada várias vezes, é difícil você retomando o fio da meada. Mas é isso aí, galera. Tudo certo? Inclusive, como é um projeto, esse projeto de aula, eu estou iniciando nessa trilha, nessa caminhada. Então, se porventura eu passar muito rápido em alguns aspectos, a metodologia estiver ruim, enfim, qualquer coisa que se quiser melhorar, meu amigo, escreve nos comentários, mandem os comentários, eu tô lendo todos, vamos interagir, se tiver uma crítica construtiva aí, a gente vai analisar, vai melhorar.
Se tiver uma crítica destrutiva, mete bronca também, estamos aí, tá livre, o espaço é livre. Respeite os limites do direito de liberdade, de expressão, claro, mas fique à vontade para escrever o que você quiser e dar sugestões, até de assunto, enfim, o que você precisar. Beleza? Chega de conversa, vamos começar nossa aula então? Vamos lá. Aí, tá aí o bichão. Então, rapaziada, vou ler aqui, conforme dito, vamos iniciar o edital para o concurso, cargo de recenseador do concurso do IBGE. Deixa eu abrir aqui, ó, então, vamos com a minha caneta aqui, beleza? Então, cargo de recenseador, concurso IBGE 2021, são quase 190 mil vagas, amigo, amiga. Então, se você está naquela situação que precisa a curto prazo, eu sei que no meu vídeo de estreia tem todos os detalhes do concurso, sei que é um concurso temporário, não é um contrato indeterminado, digamos assim, mas a curto prazo é o que pode te ajudar, é uma remuneração bem agradável. Veja lá o vídeo, que se você se interessar, já se inscreve e se você precisar da aula de matemática, amigo, aqui é o seu canal, beleza? Então, começando o nosso curso de matemática, a nossa aula número 1 de números reais, ele vai contemplar basicamente do edital desse curso a primeira parte ali, né? Que é isso aqui exatamente como está no edital, né? Números reais e as operações e problemas envolvendo esses números. Beleza? Vamos lá então. Bom, falando em números reais, né? O que você pensa como números reais, né? O ideal é você já lembrar da questão dos conjuntos numéricos. Então, os números reais, basicamente, é quase todos os números que a gente conhece e que a gente usa para todas as nossas operações. O conjunto dos números reais ele é constituído por subconjuntos de números, digamos assim, com características diferentes. Esses subconjuntos que formam o número real, basicamente os conjuntos números reais, basicamente são 4. Então vamos resgatar lá desde o tempo que você começou a estudar no colégio. Os 4 conjuntos são basicamente o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e os números irracionais, respectivamente representado pelas letras em parênteses. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo, estamos gravando, ok? Então beleza, vamos lá. Agora a gente vai descrever o que é importante que você lembrar para nível de concurso. Pode ser que caia uma questão te dizendo... apresentando um número basicamente e perguntando a que grupo, a que subconjunto ele pertence. Vamos aqui mostrar então, ó, começando com os números naturais, é a primeira divisão de número que tem. Basicamente, a gente também pode chamar que os números naturais são os inteiros não negativos. Por que a gente pode falar não negativos? Porque ele constitui o zero, né? E o zero ele não é nem positivo ou não negativo. Existe uma notação que não é muito usual, mas pode acontecer que apareça esse N com um asterisco aqui em cima. Sempre que aparecer com um asterisco em cima de um grupo, basicamente é porque ele exclui o zero. Então, se eu disser aqui, considerando os números naturais com asterisco, pode dizer que é o conjunto dos números inteiros positivos? Aí sim, mas fora isso não. Então eu chamo de não negativos, né? Ou seja, os números inteiros que não são negativos começando do zero. Beleza? Se você continuar o próximo grupo dos números inteiros, aí sim, aí é todos os números inteiros, né? Ou seja, valores exatos como um todo, representando um todo, e aqui daí os números inteiros representam desde dos números negativos, incluindo o zero, e até os números positivos. Perceba que aqui é infinito, né? Então não tem fim, então são todos os números. O próximo grupo é os números dos grupos números racionais, representado pela letra Q. Basicamente são números assim, os números racionais compreendem os números inteiros, os naturais e mais os não inteiros. O que seriam os não inteiros? Basicamente são as frações. 0,5, 0,75, 1,25, enfim, são números que apresentam casas decimais e ainda assim finitos, vamos lembrar assim, porque aqui é 0,5, meio, então acabou. Esse é o final, não existe mais nenhum algarismo fora isso aqui além de zero e nem para cá. Então essa é a diferença, é não inteiro, mas são números finitos. Justamente essa é a diferença para o próximo grupo, que é o dos números irracionais. Então os números irracionais, eles são basicamente números não inteiros
mas que são números infinitos. O que seriam números infinitos? É que não tem fim aqui, você não consegue terminar, digamos, a representação dele. Como exemplo, aqui tem raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7. Se você abrir a sua calculadora e pedir a raiz de 2, você vai ver que é 1,41, 42 e não para. A quantidade de casas que vai ser apresentado aqui é justamente o quanto o teu display da tua calculadora ela permite. Mesma coisa para raiz de 3, mesma coisa para raiz de 7 pi. Veja, não é um número que tem raiz. Porque se você pensar a raiz de 9 quanto que é? A raiz de 9 é 3. Então, esse número aqui é um número natural, basicamente. Por quê? Porque ele tem fim, né? Essa conta aqui é 3, né? Entende? Então, não é porque é raiz que vai ser um irracional. É só as que não tem fim, igual do pi aqui, que é o 3,14, 15, enfim. Vamos lá. Aqui, deixa eu só apagar aqui, então, apagar aqui as anotações, beleza? Então, só para você compreender e para te ilustrar o que é o grupo dos números, conjunto dos números reais. Ele é composto pelos naturais, que está contido nos inteiros, que por si só está contido nos racionais. Aí o racional não está contido nos irracionais. Veja que é separado, mas os reais é todo mundo. Beleza? Então, assim, para fins de concurso, é só você saber identificar quais as características de cada grupo e essa ordem aqui, né? O natural está contido no inteiro, que está contido no racional, que está contido no real, que contém também os irracionais. Beleza? Seguindo lá. Pode ser que seja cobrado também uma questão de concurso a ideia de sucessor e antecessor. Para muita gente pode até parecer óbvio, mas se porventura você tem dificuldade, não tenha vergonha, nunca tenha vergonha de assumir uma coisa que você não sabe. Vergonha é não saber e continuar sem saber e não se preocupar em querer aprender, enfim, sem não querer melhorar. Mas vamos lá, a ideia de sucessor é basicamente, você parece uma pergunta assim: qual o sucessor do número inteiro 15? O sucessor do número inteiro 15, basta você sempre adicionar um inteiro e você vai ter a resposta. Então, o sucessor do número 15 é o 16, por quê? É o adicionado o inteiro, qual é o número mais próximo dele. Então, para todo número x, seu sucessor y é x mais 1, sempre adicionado um inteiro após. E a mesma maneira, quando eu falar a ideia de antecessor, é o inteiro imediatamente anterior ao número que você quer. Então, se você quer saber qual é o antecessor do número inteiro 15, você faz 15 menos 1, que vai dar 14. Ou seja, para todo número x que tem o seu antecessor y, é basicamente o x menos 1. Ou seja, para cada dado antecessor y, o número é o x menos 1. Beleza? Tranquilo, né? Se parecer porventura a ideia de módulo, o que é módulo? Módulo ele é o valor da grandeza em si do que você está mensurando, sem querer identificar sentido ou direção ou coisa do gênero. Por exemplo, dado uma pergunta assim, deixa eu tomar beba água, rapaziada, beba água. Imagine que apareça uma pergunta no seu concurso assim: o visor de um termômetro digital indica o valor de menos 5 graus Celsius. Qual o módulo do valor medido pelo termômetro? Lembre, o módulo ele não está preocupado com a questão de sentido, direção ou direção que ele representa. O que é importante é a grandeza, né? Então, se você tem, se você quer saber qual é o módulo do valor menos 5, é só repetir o valor inteiro, 5. O módulo aqui ele é representado por essas duas barras na vertical aqui. Então, vamos dizer que o visor tivesse menos 11, você quer saber o módulo, é só tirar qualquer tipo de sinal que tem aqui na frente e repetir o número da grandeza. Então, o módulo de menos 11 é 11. Mas e se o valor é positivo? O módulo de mais 11, quanto que é o módulo? Se é positivo, é 11, não precisa fazer nada. Beleza? Vamos tratar agora de operações básicas da matemática que envolvem, né, os números, operações entre os números do conjunto dos números reais.
As operações básicas da matemática basicamente são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Eu vou deixar, provavelmente também vai estar aparecendo aqui como indicação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para essa aula não ficar muito comprida e eu não precisar correr ou coisa do gênero, ou subtrair algum detalhe ou coisa do gênero. Eu achei por melhor gravar essa aula só com operações básicas separado. Então você vai ver aqui na indicação, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu gravei um resumo, uma revisão das operações básicas da matemática. E assim, com o vídeo separado, eu pude ficar basicamente a aula inteira só detalhando esse tipo de operação. Então, se você sabe já bem como adicionar com vírgula, multiplicar, dividir com vírgula, esse tipo de coisa, tranquilo, pode seguir em frente com a aula. Mas se você tem dúvida em relação a isso, que nem eu falei, não tenha vergonha de assumir que você tenha dúvida. A dúvida é você querer se enganar e prestar as provas e achar que sabe e continuar, às vezes errando questão de bobeira, porque às vezes não assumiu, mesmo que não importa se é básico ou não é, entendeu? Ninguém sabe o calo de cada um, a dificuldade de cada um. Então, se você porventura tem um pouco de dúvida, é inseguro em realizar essas operações, por exemplo, você pega uma divisão com vírgula, assiste ali a revisão que eu fiz, que provavelmente vai te esclarecer bastante coisa. Então, isto dito, considerando que as operações básicas vão estar num vídeo separado, vamos seguir aqui. Outra coisa que pode ser cobrado nos concursos em relação aos números reais é a questão da operação com os números fracionários. Pode ser que fração seja o grande, para muita gente pode ter sido um pesadelo ali no teu ensino fundamental, no começo, primeira, segunda, terceira, quarta série, quando a gente começa a aprender nessas questões de fração. Para alguns é uma maravilha a compreensão, para alguns às vezes até hoje tem dificuldade de entender como é que funciona uma fração. Vou tentar explicar aqui para vocês de um jeito bem legal. Uma fração ele basicamente é composta de um numerador com um denominador. Então o numerador é sempre o número da frente e o denominador é sempre o de baixo. Pense que o de baixo, o que é uma fração? É basicamente assim, você vai ter um todo e você a partir de um todo você tira uma parte e você quer representar o quanto que essa parte quer dizer do todo, entende? Então assim, se você tem um todo e você não pega tudo, quando você vai falar para uma pessoa, eu peguei tantos daquilo, é para isso que serve a fração, entendeu? Eu peguei 1/3 daquilo que pode ser qualquer coisa, pode ser um saco de 1 quilo, um saco de meio quilo, uma cesta com frutas, entendeu? É esse que é o barato da fração. A partir de um todo, você quer matematicamente expressar o quanto que você escolheu. Então vamos pensar que o denominador sempre vai representar o todo e o numerador sempre vai representar o que você quer, o que você retirou. Um exemplo que eu acho massa de quando eu vou explicar frações, assim, associa com coisas, matemática em geral a pessoa tem um pouco de aversão, é chato, não sei o que, mas assim, associa com coisas bacanas, com coisas gostosas. Imagina uma pizza. Então imagina uma pizza. Então o meu denominador é o meu todo, então a minha pizza é o meu todo. Veja que na imagem a pizza ela foi dividida em 8 pedaços. Então se eu for representar isso aqui em fração, o denominador dessa pizza, o todo é 8. Entendeu? Se eu tivesse dividido por 6 pedaços, o meu denominador seria 6. Se não tivesse nenhum pedaço, seria 1, porque só tem 1. 1 é o todo da pizza. Ou seja, ou é 1 sobre 1, que é a pizza inteira, ou você não pegou nada. Então agora, imagine que você tem uma pizza de 8 pedaços, você comprou uma de 8 pedaços e comeu sozinho em casa e você comeu 2 pedaços. Imagine que você comeu 2 pedaços da pizza. Se você quiser representar isso matematicamente e contar para alguém quanto de pizza que você comeu, dado que a pessoa sabe que é 8 pizzas, você pode falar assim, eu comi 2 fatias, claro, mas você pode também matematicamente falar, eu comi 2/8 da pizza. Entendeu? Então esse número aqui representa o quanto que você pegou do todo. Se você comeu 3 pedaços, eu comi 3/8 da pizza. Beleza? Flagrou? Então, o todo é arbitrado, você que define o quanto que é o todo, entende? Então você pode muito bem, por exemplo, se eu posso fazer por exemplo um copo,
e nesse copo cabe 1 litro d'água. E eu faço, eu divido ele em 10 marcações, digamos assim, cada marcação com 100 ml, entendeu? Então o meu todo, claro que é o litro, entendeu? Mas você dividiu em quantas partes o teu copo? Eu dividi em 10 partes. Opa, cadê? Aí, eu dividi em 10 partes. Se eu peguei só 100 ml, você quer representar o quanto que você pegou do copo? Se 100 ml é uma parte, então é 1. Ou seja, 100 ml de 1 litro é 1/10. Ou seja, você consumiu 1/10 do volume que tinha nesse copo. Beleza? Se ficou dúvida, escreve no comentário, que é um assunto complexo, às vezes para muita gente. E se precisar, a gente faz um vídeo novo ali, destrinchando melhor. Mas eu acredito que deu para entender o que é a fração. Vamos ver algumas classificações de fração. Ah, mas preciso saber classificação de fração, Gustavo. Olha, no cotidiano, provavelmente você nunca vai precisar disso. Mas você vai precisar para acertar a tua questão de concurso. Esse é o foco, tá ligado? Esse é o que você tem que pensar quando você está estudando. Assim, às vezes tem certas coisas que você pensa, pô, mas por que eu tenho que decorar isso? Às vezes realmente isso nunca vai ser exigido na tua vida a ter esse conhecimento, mas pode ser exigido uma outra vez na vida, que vai ser na prova do seu concurso, que é o seu cargo. E aí você não pode perder essa oportunidade por às vezes um assunto simples que você só não quis memorizar por, enfim, não achar ele útil. Mas assim, para nós aqui em quem estuda para concurso, toda informação é útil. Você vai filtrar, claro, a probabilidade disso cair ou não. Mas em geral, essas classificaçãozinhas, esses detalhezinhos mais de coreba turma, as bancas adoram cobrar isso. Mas vamos lá, não tem mistério não, galera. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui, turma. Aqui é ao vivo. Números fracionários, classificação. Basicamente, a primeira classificação são as frações próprias. Lembra, fração própria é quando o resultado basicamente é menor que 1. Ou seja, o numerador é menor. Lembre-se, fração própria, o numerador é menor que o denominador. Aí uns exemplos ali, ó, 3/4, 2/5. Perceba que como é que eu falo aqui, né? Eu posso falar 3/4, mas também 3/4. Então você vai ter o meio, o terço, o quarto, o quinto, o sexto, o 2/7, 2/8, 2/9 e 2/10. Daí no 10 para, tá? Aí agora que eu for falar assim, pô, 2/11, se não tem um nome pro 11, aí como é que eu falo? Fala 2 11avos, beleza? A expressão avos. 2 11avos, ok? Ou, sei lá, 21 por 12, então é 21 12avos, beleza? Deixa eu apagar aqui. Peraí, beleza. Continuando lá, então agora frações impróprias é quando o numerador é maior que o denominador. Basicamente a divisão vai dar um número maior que 1. Veja lá, ó, 3 meios e 7 quintos. Frações aparentes, ela basicamente é quando o numerador é igual ou múltiplo do denominador. Então, às vezes não necessariamente é uma fração. Por exemplo, 5/5, 10/5, 8/4. Por que isso é uma fração aparente? Porque 5 dividido por 5 na verdade é 1, né? Então isso aqui não é uma fração. 10/5, isso aqui é 2, né? 10 dividido por 5 é 2. Então não é uma fração, é um número inteiro. Basicamente uma fração vai ser um número não inteiro, né? Essa é a razão de existir da fração. Então 8 dividido por 4 é 2. Então não tem, então aparenta ser uma fração, mas não é, né? Beleza? Aí agora um assunto importante também que pode cair principalmente no meio da resolução de problema é operações entre frações, senhores. Vamos lá começar. O raciocínio da adição e da subtração é o mesmo, tá? Então você vai ver que os exemplos aqui são parecidos, né? Então se você imagina uma situação que você tem que somar duas frações, a primeira situação é quando o denominador é igual. Essa é o mais de boa. Se o denominador é igual, você repete ele que está embaixo, no caso é o 3, e só fazer a operação de cima. No caso aqui é mais, né? Então é só somar. O de cima se soma com o outro aqui. 1 mais 4 é 5. Perfeito? 5 terços. Sossegado. Então, se o denominador for igual, você mantém ele e só soma os numeradores em cima. Beleza? Vamos lá. Agora vem a questão se os denominadores são diferentes.
Assim, basicamente o cerne aqui, o que é? Você achar qual que é o primeiro número que vai, se você dividir tanto por 3 quanto por 4 vai dar um número inteiro. Fagou? Você vai achar o primeiro número que vai ser proporcional a esses dois números, ou seja, o primeiro número que eu vou conseguir dividir, que vai dividir por 3 e vai dar um número inteiro, e vai dividir por 4 também. Você pode fazer por tentativa e erro, mas o que se costuma fazer é uma operação chamada mínimo múltiplo comum, mais popularmente conhecida como MMC. O que é o MMC? Essa é a função dele, achar o primeiro múltiplo que é comum aos dois números. Como é que eu vou fazer isso? Então vai só você fazer, ó, pega lá 3 e o 4, né? 3 e 4, você põe do ladinho aqui, ó, e passa uma retinha. Você vai dividir esses números até chegar no 1 e depois vai multiplicar os números que você usou para dividir. Quando? Entendeu? Calma, ó, tranquilo. Eu vou ter que... claro, eu estou fazendo com números menores aqui, né? Mas pense, eu vou ter que dividir quantas vezes forem necessários esse 3 até chegar no 1 por números pequenos, só dividindo por ele mesmo. Então, aqui que eu vou começar. 3 e 4, eu vou começar pelo 2 aqui. Por quê? Porque eu vou fazer o 3, eu não vou conseguir dividir por 2, não vai dar o número inteiro. Então, eu repito ele. Mas o 4 eu consigo. Então, 4 dividido por 2 é 2. Agora, a mesma coisa. Eu preciso chegar até chegar 1 em todos, né? Então, e pela ordem crescente aqui dos divisores. Né? Então, começa o 2, o 3 assim vai. Então, 2 de novo. 2 dividido por 2 é 1 e 3. E agora eu faço a mesma coisa com o 3, né? Então 3 dividido por 1, aqui eu já cheguei no 1, eu repito. Agora é só multiplicar todo mundo aqui. Então, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. O que significa esse 12? 12 é o primeiro número que existe que eu posso multiplicar por 3 e por 4, que dá um número inteiro. Não tem nenhum número menor que 12 que faça isso, entendeu? Então por isso que ele é chamado de mínimo múltiplo comum, beleza? Então agora eu ponho o mínimo múltiplo comum que eu calculei aqui. Agora o segredo é o seguinte: sempre que você for transferir agora a junção aqui das frações, existe uma operação que você tem que fazer o seguinte: você vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Como que você vai fazer isso? Ó, 12 dividido por 3 é 4, 4 vezes 1 é 4. Mais, né, que é o símbolo que está ali. 12 dividido por 4 é 3, né, se divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 5 é 15. E agora é só terminar a sua fração. 4 mais 5 é 19, dividido por 12. Então 19 dozeavos é a resposta, beleza? Vamos lá, mais um exemplo agora com de menos e tem mais. Lembra? Parecia assim, mas é só multiplicar os números. Não é multiplicar só os de baixo para chegar no mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui, ó, vamos lá, vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Ó. 2, 3 e 5. Primeiro eu começo dividindo 2. Aqui 1. Repito esses números. Agora eu vou por 3. Repito 1. 3 dividido por 3, 1. 5 ainda não dá. Agora sim que eu vou pro 5, né? Porque aqui já está 1 a 1, agora 5 por 5 é 1. Pá. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. Beleza? 6 e 5, 30. Então o primeiro número que eu consigo dividir por 2, por 3 e por 5 e que dá como resposta um inteiro é 30. Beleza? 30. Aí você lembra, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes 1, 15. Mais. 30 dividido por 3 é 10, mais 20, vezes 2 é 20. E agora é menos, que tem o sinalzinho de menos aqui. 30 dividido por 5 é 6, 6 vezes 3 é 18. Qual que é a resposta disso? Se eu diminuir 20 com 18, dá mais 2, né? Lembra? Mais 2 com 15 dá 17. Então 17 trintaavos é a resposta. Beleza? Seguindo lá. Agora, se for multiplicação é tranquilo, rapaziada. Multiplicação é só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo.
numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 6. Aproveitando aqui esse exemplo, tem uma coisa em fração que nem a gente estava estudando nas classificações ali da fração aparente. Às vezes uma fração, isso aqui é uma fração aparente. Por quê? Porque eu posso reduzir ela. Como que eu reduzo uma fração? É basicamente o ato de simplificar uma fração. Que é isso? É assim, 2 por 6, eu posso manusear, tudo que eu fizer em cima, eu faço embaixo. Como assim, Gustavo? Por exemplo, pense assim, ó, será que eu consigo dividir esses dois números por algum outro número e dar um inteiro? E daí eles posso dizer que eles são equivalentes? Claro que dá. Pense assim, ó, se eu dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, não, 2 dividido por 2 é 1. E 2 dividido 6 dividido por 2 é 3. Por que eu posso dizer que essas frações são equivalentes? Porque 2 dividido por 6 é exatamente igual a 1,3. Então isso aqui é uma fração aparente, né? Ou equivalente também dessa daqui. E sempre que você puder fazer isso, é basicamente, você imagina que isso aqui fosse uma conta enorme e ficasse uns números muito grandes aqui, você sempre pode fazer isso, que é reduzir para a menor fração possível, que é quando você não consegue mais dividir nem em cima e embaixo pelo mesmo número e simplificá-lo. Beleza? E agora a divisão. A divisão também é tranquilo. Qual que é o conceito aqui? Você tem que fazer uma regrinha mesmo. Ó. Se tem uma divisão de fração, o que você tem que fazer? Você vai ter que inverter o sinal da operação. Então, se ele é divisão e agora ele vai para ser multiplicação, e você vai inverter o segundo componente, o numerador com o denominador. Ou seja, o 5 vai para cima, para baixo, e o 7 vai para cima. E é só multiplicar normal. Então, se você quer fazer 1 sobre 2 dividido por 5 sobre 7, é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes 7 quintos. E é só multiplicar aqui. 1 vezes 7 é 7 e 2 vezes 5 é 10. Beleza? Aí, rapaziada, chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado se você ficou até o final desse vídeo. Me ajuda a crescer, ajuda a eu poder ter uma estrutura melhor, poder gravar mais vídeos, mais aulas com uma estrutura melhor. Aqui eu provavelmente, de forma ilustrativa, acho que fica melhor a aula. Mas de qualquer forma, muito obrigado de coração pela sua audiência. Isso aí, eu estou gravando esse vídeo aqui gratuitamente para você, mas se puder vir um troco pro pai aí, nós agradece. Então aproveita aí, a única coisa que eu peço para você é curta aí, deixa seu curtir no canal. Se você estuda para concurso, compartilha. Se você não estuda para concurso, mas gostou do meu jeito aqui e conhece alguém que está estudando para concurso, compartilha com essa pessoa. Se você conhece alguém que está desempregado e a curto prazo precisa muito urgente do emprego, recomenda meu canal para ele. Recomenda ele dar uma lida aqui no edital do IBGE. Recomendo ele participar desse processo que nem eu falei, são quase 190 mil vagas. Então só exige grau ensino fundamental de escolaridade, uma boa oportunidade, e pelo menos uns 3, 4 meses você ter uma boa renda. Então me ajuda aí, compartilha com essa pessoa, compartilha no seu grupo da igreja, no seu grupo do WhatsApp, tudo amigo, manda para todo mundo aí. E não menos importante, vai lá, se inscreve no meu canal. Beleza? Obrigado, é isso aí, até a próxima aula.